interessante também as pessoas terem em mente o conceito que tem se difundido muito no digital, de a gente ter o MQL e o SQL. O MQL é o lead qualificado pelo marketing e o SQL ali pela parte do comercial, que são leads diferentes, né? O que eu falo para os clientes. Você tem um lead de marketing e você tem um lead de comercial, que a gente lá, em termos de CRM, a gente chama de oportunidade, que é uma negociação. Nem todo lead que a gente gera vai se tornar uma oportunidade no comercial, porque ele não passou por um critério de qualificação. E E aí, tudo isso faz parte de um processo, né? tudo é parte de um processo que a gente vai construindo, tem a lógica por trás de tudo. Então aí você percebe que o posicionamento está correto, e aí qual funil que a gente vai utilizar? Aí depende do momento do negócio. O que eu sempre falo para os clientes assim, de consultoria é o seguinte: eu, eu entro num projeto e eu quero pensar a forma mais rápida de vender. Qual que é a forma mais rápida de vender? Por isso que eu chamo no segundo pilar da minha metodologia o funis de resultado rápido. Qual funil que a gente pode gerar resultado mais rápido? Para boa parte do negócio, a gente tem uma landing page. E aí, na landing page, a gente consegue filtrar. E aí, é entender que a gente tem alguns filtros quando a gente fala de funil. Um filtro é o posicionamento. Eu gosto de falar que o posicionamento também é filtro, porque tem a mensagem. Tem também o anúncio. As pessoas erram muito no anúncio. Então, como você falou, às vezes coloca o sobrinho lá para fazer o tráfego. Aí o sobrinho não entende de comunicação persuasiva, não entende de copywriting, aí coloca qualquer anúncio. Uma vez eu pedi uma cliente de. É uma psiquiatra, né? E aí ela chegou pra gente lá na consultoria, e aí ela tinha lá um gestor de tráfego. Eu fiquei impressionado, porque eu fui ver, né? Eu sempre me coloco de uma forma que é o seguinte: olha, eu sou um consultor estratégico, então eu vou olhar para o todo aqui. Então tem essa visão de ecossistema e vou olhar para o todo. E aí, se essa pessoa do tráfego ela permitir, eu vou trabalhar junto com ela. Eu não estou aqui para trabalhar contra a agência ou contra o gestor de tráfego, é trabalhar junto porque a gente quer que o seu negócio ele cresça. E aí ela, tá bom, pode falar com ele, também tá aberto a fazer isso, porque nem todo gestor de tráfego ele tá aberto, né? Tem uma ajuda de fora, né, pra gente somar forças, né? E aí eu fui olhar, e aí o que ele tava fazendo era totalmente, na minha visão, totalmente sem sentido, porque ele pegava um conteúdo e ele simplesmente, é o que eu falei, ele apertava o botão impulsionar ali e colocava aquele conteúdo, mas não tinha sentido nenhum, o conteúdo não filtrava. Uhum. Então, posicionamento filtra, depois a comunicação do anúncio. Que aí, dentro do nosso método, a gente usa o copywriting, que é a comunicação persuasiva. Isso aqui filtra. Às vezes você está com lead desqualificado porque a mensagem do seu anúncio não está filtrando a pessoa. E aí, como que você sabe, o Edson, para você filtrar? Aí você volta lá na base. Como que é a persona, como que é o ICP. Porque aí você tem os critérios de qualificação. Quando a gente vai fazer a pesquisa lá com a IA, e também dentro da metodologia de persona que eu uso, a gente tem as palavras-chave que a gente usa, palavra negativa e palavra positiva. Para cada tipo de cliente, vão ter algumas palavras que são mais comuns para um cliente. Por exemplo, um cliente que ele está, sei lá, ele está em um patamar de um negócio que ele tá maior o negócio dele. Ele já vai ter algumas palavras que, se a gente falar no anúncio, vai conectar com aquela pessoa. Então, lá, quando a gente faz a definição do ICP, a gente consegue saber algumas palavras. Por exemplo, se eu falar de começar a vender na internet, quem que a gente vai tender a atrair? Uma pessoa que não está na internet e quer começar a vender. Será que para o seu negócio é o melhor cliente? Né? Um dentista, por exemplo, a gente está trabalhando com dentistas que vendem ticket alto. Será que você falar de dor de dente vai atrair um cliente que quer colocar uma lente de contato? Não. Então, é onde a gente tem que fazer essa pesquisa de base, tem que fazer esse trabalho de casa para a gente entender. Porque aí a gente faz o filtro no anúncio. Aí o terceiro filtro é o destino do anúncio. Por isso que a gente fala, a gente usa o conceito de funil, porque de fato é um funil, são as etapas. É a landing page, a gente coloca uma landing page. Na landing page, a gente também usa o copywriting para a gente estruturar, conectado com a persona e com esse ICP. A gente conecta lá, porque se cai uma pessoa, né? Como eu falei, posicionamento é filtro, comunicação também é filtro. Se cai uma pessoa que não é qualificada na sua landing page, ela já está filtrada. Ela não vai avançar no seu funil e se tornar um lead. Exatamente. E Não te ali gera custo adicional, né? e ali tá um problema. Mas aí, o Edson, gerei aqui, eu consegui acertar no anúncio, consegui acertar na página. Legal. Vai vir lead desqualificado? Vai vir lead desqualificado. E aonde pode estar o problema? Aí, aonde a gente tem a base para a gente saber o posicionamento lá da plataforma de anúncio. Para quem você está aparecendo. Que aí se tem um negócio local, para quais regiões você está aparecendo. Também, para qual a idade do público. Também tudo a gente descobre na pesquisa de público. Então, às vezes, tem um problema aqui.
no posicionamento da plataforma de anúncio. Então a gente vai colocando esses filtros para a gente acertar. E como que é a melhor forma da gente descobrir se está vindo o melhor lead, né? Que aí a gente entra na questão de ter o MQL ali. Aí começa a ter a necessidade de estratégia de CRM, é o que a maioria das pessoas não tem. Como que as pessoas fazem? Elas colocam o tráfego direto para o WhatsApp, tem planilha, ou na maioria dos casos, nos casos que eu vejo, não tem nem planilha, não tem um filtro desse lead. Então, o que acontece? Perde-se muito tempo com as pessoas desqualificadas. Então, você tem o filtro. Aí é onde a gente está organizando, a gente organizou na nossa metodologia, que a gente entrou, né? Então, eu falei aqui do posicionamento, o funil de resultado rápido e o processo de vendas. Quando a gente chega nesse pilar 3, aí a gente começa a trabalhar processo comercial, que a gente começa a separar o pré-venda. É para Aí a gente transformar. começa a fazer o filtro. E aí Começa você a fazer. começa a transformar em oportunidade. É, Começa a virar uma isso. Aí oportunidade. passa um filtro ali. Então, hoje a gente tem utilizado bastante ou IA, funcionário de IA de atendimento para fazer pré-venda, ou automação. Porque aí dentro do ICP, ou pode ser com formulário, ou pode ser com perguntas, a gente descobre se aquele lead é qualificado ou não. Então aí você precisa ter esses filtros aí, porque vai vir lead desqualificado? Vai vir, mas aí você precisa ter filtro e aí você começar a utilizar tecnologia para você diminuir o seu gasto de energia para você saber quem é a melhor pessoa. Que funil é o que eu falo também, né? Eu tava falando tendo uma reunião essa semana com uma vendedora de uns projetos que eu atuo lá como um gestor, que funil é jogo de número, mas ele tende a ser um jogo de minoria. Se você coloca 100 pessoas, não significa que 100 pessoas são 100 clientes, é um jogo de minoria. E aí, quando você tem a visão de funil, você vai ajustando o seu funil, as etapas do seu funil, para você filtrar e melhorar o funil. Mas a tendência é sempre ter a minoria ser o qualificado, o seu cliente que vai comprar. E pode ser também que às vezes o negócio não tem essa visão de você ter um cliente que comprou, mas é um cliente ruim. Por quê? Não quer dizer que a pessoa comprou que ele é o seu melhor cliente. Então, aí é onde a gente vai ajustando o funil. Mas você percebe que ter a visão de funil muda totalmente porque eu tenho uma visão de etapa. Quando eu estou com um problema no processo, eu não vou lá, o meu problema está no tráfego, nem sempre o problema está no tráfego. Eu vou fazer o diagnóstico, eu vou olhar essas etapas onde está o erro. Que é como eu falei, muitas vezes o erro está no posicionamento. Às vezes o erro está na comunicação do anúncio, você tem a comunicação persuasiva, que a gente usa, que a gente chama de copy, às vezes é na página. É, você fatiando o processo, você identifica com mais agilidade, mais Sim, rapidez, né? E mais exato, eficiência também, onde está um problema dentro daquele processo, exato. né? Então, se você é um empreendedor e precisa e quer se destacar no mercado, sabe, na internet, no ambiente web, então muitas vezes, olha, presta muita atenção nisso. Muitas vezes você não precisa somente do tráfego pago ou só o tráfego pago. O que a gente recomenda, né? Para você buscar um especialista em marketing digital, que vai olhar para o seu negócio, vai criar um processo e aí, dentro desse processo, claro, tem a questão do tráfego para você gerar. E aí, só essa pequena parte, poxa, desse processo, o posicionamento, o que você vai dar toda essa etapa do posicionamento já é bastante coisa. Depois disso, poxa, a gente vai falar em trazer os clientes, gerar os anúncios, o tráfego e tal. Vai direcionar para onde? Poxa, vamos filtrar, vamos colocar ele dentro do funil, vamos trazer para a landing page, bacana. Depois disso, você gerou um lead, legal. Poxa, vamos partir para a oportunidade. Né? Poxa, gerou uma oportunidade de negócio. Muitas vezes, olha só o tamanho desse processo, entendeu? Criou-se a oportunidade. Então vamos lá. Quando você chegou a criar uma oportunidade. Muitas vezes, o profissional de marketing parou por aí. Falou: olha, eu gerei o lead, tá Aí, aqui, agora é com você. se vira, né? Eu É, já vi muito profissional, inclusive, hoje, né, conversando com algumas pessoas, me disseram: olha, me geraram aqui, ó, 50 leads, só um deles me perguntou o que eu trabalhava, de fato era um lead. Então, precisa ter essa preocupação, e essa preocupação vem desde o primeiro momento em que você começou a conversar com essa pessoa, começou a entender melhor, e aí partiu daquela primeira etapa de posicionamento para as outras etapas, até chegar nesse momento da geração de lead. Então, primeiro ponto, lead qualificado para geração de oportunidade. Tá bom, gerou-se a oportunidade.
na sua metodologia, né, no Eco 6P, aliás, depois você também procura, digita lá no Google Eco 6P para você entender um pouco mais, né, para você poder realmente ter sucesso no seu negócio. Se você quer ter sucesso, realmente procura profissionais que tenham um conhecimento, uma bagagem, para que você de fato tenha um melhor desempenho naquilo que você quer. Mas vamos lá. Geramos oportunidade, né? A partir daí, qual é a próxima etapa? Eu sei que você ajuda as Uhum. pessoas, né? Já você parte para uma quase um growth marketing, né? Sim. E me fala um pouquinho mais sobre essa Tá. etapa. Então, é aquele ponto, né? Eu vou usar sempre o conceito da metodologia, que eu acredito que facilita também para a gente entender que são pilares e são etapas que a gente vai trabalhando. Tá. Aí eu tenho aqui o posicionamento, já ajustei. Aí eu tenho aqui o funil de geração de resultado rápido. Que aí, como eu falei, esse tipo de funil, a gente tem vários funis, tá? A gente tem o funil de recompensa digital, que você pode dar algo gratuito para a pessoa. Você tem um funil, né? Como eu falei que eu venho dessa parte do marketing digital, lá do marketing americano, de venda de infoproduto, tem um conceito lá que a gente chama de tripwire, que você trazer um lead comprador. É uma estratégia mais avançada, ou seja, tem vários funis que a gente pode utilizar dentro desse pilar de funis de geração de demanda. Aí vem para a parte 3 aqui, que é os processos para converter essa demanda. O ideal, né, o que eu tenho feito cada vez mais é fazer o empresário entender que é o seguinte: quando o lead chega no WhatsApp ou no telefone, ele precisa começar a estruturar processo comercial. E aí ele tem clareza disso. Dependendo do caso, em boa parte dos casos vai fazer sentido ele dividir por etapas. A parte de pré-venda, a parte de vendas, né? E a parte de pós-venda. Então, a gente dividindo por essas etapas tem muita clareza. Porque o pré-venda, o que a gente faz a grosso modo? A gente vai fazer o filtro desse lead. É a pré-qualificação. Então, você não definiu a persona, o ICP, você vai fazer um filtro para ver se esse lead que veio do marketing, ele está qualificado. Só o lead qualificado, ele vai para o processo de vendas. Porque se você tem uma equipe de vendas, né, isso eu já vi muitas vezes acontecer, se você joga lead desqualificado, você vai começar a fazer com que seu vendedor ele tenha um problema. Ele trabalhe muito e venda pouco. Então, por isso que é o ideal você ter um processo de pré-venda. Hoje, a gente faz isso através de funcionário de IA. Então, a gente tem lá o conceito de SDR, que é um pré-vendedor. Então, grosso modo, ele vai conversar com a pessoa e vai ver se está dentro do perfil. E aí, ele vai distribuir esse lead para diferentes vendedores ou para diferentes produtos. Se você vende vários produtos, nem todo lead vai comprar um certo produto. Por exemplo, na minha empresa de consultoria, a gente tem vários modelos de consultoria. Mas nem todo mundo está preparado para vir para a minha consultoria mais avançada. Então, quando ele passa nesse processo de pré-venda, aí é onde eu vou diagnosticar, eu vou entender, eu dou uma primeira consultoria para essa pessoa, e aí eu entendo o que faz mais sentido para ela, porque é aquele ponto, né? Às vezes ela chegou querendo tráfego. Legal, a gente vai colocar tráfego, mas antes, porque eu falo para as pessoas, tráfego é só uma engrenagem da parte de uma estratégia, é só uma engrenagem. Exatamente. Então, Nossa, como eu falei isso é ultimamente. uma engrenagem só. Se você mexer na engrenagem errada, você tem que mexer olhar a máquina toda ali, tá? Então, às vezes a pessoa chega e aí ela quer fazer, né? Eu falo para a pessoa, eu não tenho agência de tráfego, eu não vendo tráfego. Eu vendo é o funil. Porque tráfego faz parte ali. E aí a gente tem a nossa assessoria de tráfego que cuida ali com a nossa metodologia para implementar isso. Mas aí a pessoa ela vem com esse ponto ali. Então a gente primeiro vai arrumar a casa, a base, aí a gente coloca o tráfego. Só que aí, como você falou, pô, gerei tráfego, tô gerando lead. E agora? O problema é do empresário? A agência, muitas vezes, depende da agência, ela vai fazer isso, né? Ela vai gerar esse problema para o empresário, ela vai cuidar dos leads. É onde a gente começa a arrumar essa casa ali dos processos comerciais. Fazer um bom processo de filtro ali de pré-venda. Um Então, como eu falei, CRM. pode ser uma IA, né? Você pode colocar uma IA para conversar com a pessoa. Porque a IA, as pessoas têm essa dúvida também. Ué, se eu coloco a IA só quando eu tiver muito volume de lead? Fala, não necessariamente. Se você tem a visão de dividir por pré-venda, venda e pós-venda, o ideal, né? Hoje é muito inteligente se você colocar uma IA para fazer pré-venda. Por quê? Muitas vezes o processo de pré-venda é você fazer pergunta para você pré-qualificar. O pré-qualificar que eu digo é para saber se a pessoa está dentro do perfil do seu cliente ideal. Então, fazer esse processo você pode fazer com IA. Por que você vai colocar a equipe para ficar gastando energia com um processo que é repetitivo
e que você pode colocar uma IA que muitas vezes vai fazer melhor do que um humano, e isso eu vejo na prática, que Mais muitas rápido. vezes faz muito mais rápido, 24 horas por dia, né? A IA fica lá 24 horas por dia, à noite, final de semana, trabalhando, fazendo qualificação, e aí você pode colocar um IA, ou você pode colocar uma automação, que a gente chama de chatbot, que é uma automação também que é pré-programada, para filtrar essa pessoa, porque aí você já vai melhorando o seu funil, né? Então é importante fazer esse processo de qualificação. É onde as pessoas falham também, eu não tenho essa clareza, entendeu? Porque aí gasta muita energia, como você falou, esse empresário, ele tá com 50 leads. Imagina, você falando com 50 pessoas, quanto tempo que ele não gastou, quanta energia que ele não gastou mandando mensagem para todas essas pessoas ali. Claro, ele tem que melhorar, olhar, ter a visão de funil para melhorar, mas ele poderia ter economizado tempo ali enquanto vai ajustando o funil, né? Sim, Colocando. Então, é separar por etapas ali, né? É o que a gente faz, né? E aí, como você falou, tem um CRM. O CRM é onde a gente faz a gestão do contato, né? Então, CRM, resumindo, é uma ferramenta de gestão de relacionamento. Então, dentro do CRM, a gente tem um CRM aqui da nossa metodologia agora, né? Que a gente tem a Access Space Builder, que a gente constrói lá os funis lá, e aí tem toda a nossa metodologia de página, de automações lá dentro, que a gente já consegue adiantar muito esse trabalho para o empresário. Aí a gente vai fazer a gestão. Então, vai caindo os leads lá dentro, e aí a gente, dependendo do negócio, tem a automação que faz esse filtro inicial. E aí a pessoa consegue olhar num dashboard ali quem é que está avançando de etapa. E aí você consegue, na palma da mão, né? Porque lá dentro da plataforma, nossa plataforma tem lá o aplicativo, você vai olhar, pô, quantos. Essa semana passada eu estava fazendo uma reunião com uma vendedora de um projeto que eu ajudo, né? E ela estava com dificuldade de entender essa questão, né? Porque para muitas pessoas deveria ser, né? Hoje eu vejo que deveria ser, mas não é comum utilizar CRM. As pessoas não conhecem essa ferramenta. É como eu falei, às vezes eu uso a planilha ou não usa nada. E aí é um problema ainda maior. Aí a vendedora, ela estava recebendo o lead ali, mas ela não estava usando a estratégia de CRM, que o CRM também ele é uma estratégia, né? Você separar por essas etapas. E aí, sentei com ela para orientar, olha, a parte de pré-venda, onde a gente tem a pipeline do CRM, o lead ele vai até aqui. Você chegar, fazer o primeiro atendimento e você filtrar o lead, fazer esse processo de qualificação. Tá aqui, você vai marcar como ganho. E aí a gente vai começar a ter uma visão de funis comerciais, se o funil, se a parte de pré-venda, tá bom. Por quê? Quando a gente tem a visão de funil, você vê como que fica mais fácil a gente resolver os problemas. A gente vê que está com problema não para venda. Pô, eu estou recebendo muito lead e o vendedor, ou o pré-vendedor, ele não está marcando como ganho. Pô, então tem um problema aqui que não está vindo lead qualificado, então eu posso olhar ali o tráfego, vou olhar o posicionamento, vou olhar a página, vou voltar. Ou pode ser também um problema nessa etapa de pré-venda, que isso também acontece muito, por isso que hoje eu tenho indicado IA para as pessoas. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente falha em seguir processos. E isso é muito comum, falhar em seguir processos. E um dos processos que as pessoas falham é de responder rápido a pessoa ou também de fazer follow-up com a pessoa. Porque às vezes você chegou a um lead qualificado. Você demorou para responder, né? Tem uma pesquisa que mostra que se você passa mais de 5 minutos para você responder uma pessoa, você vai perder pelo menos 80% de chance dessa pessoa avançar depois. Então, mas 5 minutos é um tempo, você tem que ter uma velocidade de atendimento rápida. Por isso que às vezes é melhor você ter uma automação. Não por causa de volume, mas porque para você dar uma velocidade de atendimento. E aí você tem a questão do follow-up, que a pessoa não te respondeu naquela hora não significa que não é um potencial cliente. É você trabalhar os follow-ups. Então, às vezes, o problema está ali na parte de pré-venda. Que o pré-vendedor não está fazendo o trabalho dele bem feito, não está começando a criar um relacionamento, não está fazendo follow-up e ele vai perdendo. Então a gente começa a olhar esse funil com essa visão do pré-venda para a gente ir melhorando. Aí você percebe que a gente vai fatiando, a gente vai entendendo etapa por etapa, aí dentro da plataforma a gente consegue ter essa visão do dashboard, e aí a gente vai fazendo as melhorias.